Seguimos então 9h13 com liberdade de opinião para compartilhar com vocês uma repercussão após uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele afirmou que o Brasil não está neutro no conflito no leste europeu. Essa fala foi ontem. Segundo ele, o país respeita a soberania ucraniana e não concorda com a invasão russa. Vamos ouvir. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. O Brasil tem tomado o posicionamento dele dentro da ONU, respeitando aí os princípios básicos, do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, mas, por enquanto, nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí. Essa foi a fala do vice-presidente. Depois nós tivemos a repercussão por meio do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente faz uma live toda quinta-feira à noite. E ele disse que vai ouvir mais pessoas para tomar uma decisão sobre o posicionamento do Brasil diante da guerra na Ucrânia e desautorizou Hamilton Mourão. Vamos ver. Brasil, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Bom, o presidente Jair Bolsonaro se referiu ao vice Hamilton Mourão como essa pessoa que falou isso. Vamos às repercussões, então, aqui desse vídeo que nós acabamos de ver, não é, Fernando Molica? Essa pessoa que falou isso, o presidente se referindo ao vice. Quem está com a razão, o presidente ou essa pessoa que falou isso? Você quer dirige a pergunta à minha pessoa, né? Mas vamos lá. A minha pessoa dirige a pergunta à sua pessoa sobre essa pessoa que disse isso, Molica. Primeiro, só fazer um esclarecimento aqui. Eu acabei de tomar uma bronca aqui em rede social da Vanessa Freitas. Ela achou que eu fui grosseiro com o Boris quando eu observei que o Boris tinha cometido um ato falho, que é uma questão familiar. Eu falei que ressaltei o carinho, né? De maneira alguma, não, Molica. Você até foi carinhoso, dizendo que ele fala com o sotaque da Ucrânia. Foi carinhoso da sua parte. Pois é, possivelmente ele deve ter ouvido isso dos pais. Eu falei, até usei a palavra carinhoso. Tomei uma bronca aqui da Vanessa. Se fui, Boris, pelo amor de Deus, não. A intenção foi a Vanessa está precisando de um abraço. O seu carinho. A Vanessa está precisando de um abraço. Paz, viu, Vanessa? Não teve nada disso, não. Mas vamos lá, agora vamos ao que interessa. Quando se tem necessidade de reafirmar sua autoridade, como quando o presidente Bolsonaro fez ontem, quando ele fala, eu sou o presidente Jair Messias Bolsonaro, você só reafirma a sua autoridade quando você sente que essa autoridade é questionada. Você não precisa ficar dizendo toda hora, eu sou o presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, quando você está seguro no cargo, está seguro nas suas decisões. Ele poderia ter deixado as palavras do Mourão se esvaírem, porque é óbvio, vice-presidente não é cargo, uma vez eu li que vice-presidente é expectativa de cargo. Ele não ocupa cargo nenhum, ele tem uma opinião política, ele é vice-presidente, mas ele não manda nada, ele não é ministro, não é nada. Ele só manda se o presidente determinar que ele faça alguma coisa. E o vice-presidente falou. E o presidente não falou. O presidente ontem esteve no cercadinho, falou do Palmeiras, falou de futebol, fez um discurso e não falou nada da guerra, não falou nada do ataque russo à Ucrânia. Então isso deixou uma margem. Então o presidente poderia deixar passar. Aí o Mourão
viu a bola quicando, foi lá e chutou. Essa pessoa, o Mourão, esse atacante Mourão. E o presidente Bolsonaro, mais uma vez, demonstra ali talvez até um desconhecimento da complexidade desse problema que envolve a Rússia e a Ucrânia. Repito, ele insiste em falar do ponto de vista pessoal. Ele gosta do Putin, ficou orgulhoso de ter sido recebido pelo Putin, e aí fica ali nesse meio termo, fica ali em cima do muro, levando o Brasil a uma posição de ficar em cima do muro, que na prática é uma posição favorável à Rússia. E ele, como ele não gosta do Biden, acha que o Biden roubou a eleição, como seria se o Trump fosse presidente? Qual seria a posição do presidente Bolsonaro nisso? Enfim, e é importante destacar que o silêncio do governo brasileiro, a indefinição do governo brasileiro, gerou problemas graves para os brasileiros que estão lá na Ucrânia. Tem cerca de 500 brasileiros, outros países ficaram alertando seus cidadãos, falando com essas pessoas há pelo menos 2 semanas que deixassem a Ucrânia, que fossem para lugares seguros. O presidente Bolsonaro não. Baseado ali numa questão pessoal, chegou a dizer que, coincidentemente, a ida dele à Rússia coincidiu com a desmobilização de tropas, uma informação que depois se revelaria falsa. Ele ficou se vangloriando disso e o governo brasileiro não fez o que seria óbvio, recomendar à população que saísse da Ucrânia, procurasse lugares seguros. Enfim, nessa história toda, já que você me fez uma pergunta, sim, o Mourão está com a razão. Mourão é uma pessoa linha dura, um militar linha dura. Ele foi punido no governo da Dilma Rousseff por declarações políticas contra o governo. Ele já elogiou o Ustra, aquele torturador. Ele tem uma postura dura como militar. Agora, ele estudou mais, né, do que o capitão, né, um general. Ele chegou ao generalato. Isso implica em conhecimento sobre estudar estratégias internacionais, interesses internacionais e aquela história, né? Perto do presidente Bolsonaro, essa dureza do Mourão, esse radicalismo do Mourão acaba virando bom senso. Enfim, tudo uma questão de referencial. Elisa. Obrigada, viu, Fernando Molica, pelo Ucrânia. E a paz mundial, pelo menos no Liberdade de Opinião, está mantida com toda certeza entre os amores e carinhos entre os colegas.